E aí, turma, beleza? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, espero que estejam se cuidando e espero que estejam estudando, beleza? Bom, dando continuidade aí à nossa aula sobre o que se refere ao período da Idade Antiga da História, nós falamos já sobre a pré-história e agora dando início ao que seria a História. E aí, na Idade Antiga, vimos que uma região que é muito importante para o desenvolvimento da humanidade foi a chamada o Crescente Fértil. Crescente Fértil, onde tem uma região bem específica ali chamada Mesopotâmia, o qual vimos que é dividido por diversos povos, diversas cidades e estados, independentes entre si, cada um com suas características e com suas contribuições, com suas histórias. Bom, falamos sobre os sumérios, sobre os acadianos, vimos um pouco sobre os babilônicos e comentamos, vimos sobre os assírios e vimos que eles possuem suas próprias características e também os seus pontos fortes. Mas, entretanto, iremos complementar esse trabalho, o nosso aprendizado, com a pesquisa que será realizada por vocês, que vai ser disponibilizada depois, beleza? Mas vamos lá, vamos dar oportunidade aqui ao que seriam as principais características desses povos mesopotâmicos, que é tão importante nós compreendermos, porque eles são aí também como bases, para outras civilizações futuras. Então vejam, a sociedade. Como que é compreendida a sociedade na Mesopotâmia? Bom, a sociedade é basicamente dividida por classes sociais. Hoje em dia, sabemos que existem classes sociais, Sabemos que existe classe alta, classe média baixa, enfim. Classes sociais sempre existiram, embora no período da Antiguidade as classes sociais eram diferentes das que conhecemos hoje, uma vez que hoje as classes sociais são definidas com base normalmente na sua renda econômica, ou seja, na sua fonte de capital por causa do sistema capitalista em que vivemos. Mas no que se refere à antiguidade, estamos falando de um período em que as classes sociais normalmente eram medidas por laços de sangue parentesco ou por posições hierárquicas, sejam elas em monarquias ou então em consequências de batalhas. Mas vejam só, as classes sociais. A sociedade estava dividida em classes. Eram elas nobres, sacerdotes, versados em ciências e respeitados, comerciantes, pequenos proprietários e também escravos. É muito importante isso aqui, gente, falar de escravos, porque quando falamos de escravidão, automaticamente nos é remetido à escravidão tão recente em que o mundo viveu, que é a escravidão dos povos africanos, beleza? Mas a escravidão, ela sempre existiu desde os primórdios aí do que seria da humanidade da antiguidade. Então, entretanto, é interessante nós entendermos a diferença, porque nesse período a escravidão não ocorria por um aspecto explicitamente, ou seja, assim, unicamente por um aspecto racial. Mas, nessa época, também tinha isso, mas normalmente a escravidão ela tinha outros antecedentes, como por exemplo dívidas, ou então prisioneiros de guerra, quando ocorriam os combates, os sobreviventes normalmente eram escravizados pelos vencedores, e também, às vezes, por desacatar uma lei, enfim, existiam outros antecedentes que antecederia ao aspecto racial, não seria a prioridade, diferente da escravidão que nós temos maior acesso, que foi muito recente, foi a escravidão dos povos africanos. A organização social variou muito pelos séculos, mas de modo geral podemos falar, a organização social dos dominantes eram os governantes, os sacerdotes, ou seja, das religiões, os líderes religiosos, militares e também os comerciantes. A classe dos dominados seriam os camponeses, os pequenos artesãos e escravos, que normalmente, como comentei com vocês, eram presos de guerra, geralmente. Então vejam,
Os dominantes detinham o poder de 4 formas básicas de manifestação desse poder. Poderia ser pela riqueza, poderia ser pela influência política, poderia ser pela militar e a do saber, ou seja, do conhecimento. Normalmente pessoas sábias, músicos, teóricos, pensadores, eles tinham grande influência na sociedade, exerciam grande influência na sociedade, consequentemente também tinham poder, beleza? Posição mais elevada era a do rei. Compreendemos isso, que detinha poderes políticos, religiosos e militares, os 3 juntos. Ele não era considerado Deus, mas sim representante dos deuses. Como mencionei na aula passada, o aspecto religioso está sempre presente aí no contexto mesopotâmico da antiguidade, beleza? Os dominados, eles consumiam diretamente o que produziam e eram obrigados a entregar excedentes para os dominantes, ou seja, eles produziam o necessário para eles viverem e também entregavam o que seriam aí uma espécie de impostos para os dominantes, aquilo que eles produziam em excesso para os dominantes, sustentando então a camada superior. Claro que se não obedecessem, sofreriam aí, seriam as consequências. Bom, e como era a vida cotidiana na Mesopotâmia? Escravos e pessoas de condições mais humildes levavam o mesmo tipo de vida. A alimentação era muito simples: pão de cevada, um punhado de tâmaras e um pouco de cerveja leve. Isso era a base do cardápio diário. Mas estou falando de cerveja leve aqui, mas lembre que a produção da cerveja com certeza não era o mesmo do que produzimos hoje, tá? Então não pense que todo mundo lá tomava uma almoçando e tomando café aí ou jantando, beleza? Isso era a base do cardápio diário deles. Às vezes comiam legumes, lentilha, feijão e pepino, ou ainda algum peixe pescado nos rios ou canais. A carne era um alimento raro, ou seja, era muito difícil e também, consequentemente, era muito caro, beleza? Na habitação, na moradia, a mesma simplicidade. Às vezes a casa era um simples cubo de tijolos crus revestido de barro. O telhado era plano e feito com troncos de palmeiras e argila comprimida. Esse tipo de telhado tinha a desvantagem de deixar passar água nas chuvas mais torrenciais, aquelas chuvas mais fortes, mas em tempos normais era usado como terraço. As casas não tinham janelas e às noites elas eram iluminadas por lampiões de óleo de gergelim. Os insetos eram também abundantes nas moradias. Portanto, o pessoal sofreu, viu? Se a gente sofre com muriçoca e ser triste, eles sofriam muito mais, porque lá era diferente, lá tinha besouro, escorpião, enfim, o contexto era diferente. A religião, como comentamos, ela é politeísta, ou seja, ela é a defesa de vários deuses. Não acreditavam em recompensas após a morte. Eles acreditavam em crença, em gênios, em demônios, em heróis, adivinhações e também magia. Gente, é interessante porque diversos elementos da cultura pop que temos hoje em dia é uma consequência também do pensamento religioso e até filosófico proporcionado por essa galera da Mesopotâmia. Um exemplo é esse aqui, ó, a astrologia. Todo mundo aí, né? Enfim, muitas pessoas acreditam, né, em horóscopo, nos signos, né, na questão do mapa astral. A área do estudo que trata disso é a astrologia. E a astrologia é uma consequência direta dessa galera aqui, ó, dos mesopotâmicos. É muito importante nós compreendermos as origens desses elementos, porque hoje é algo tão popular, tão comum, mas que muitas vezes as pessoas não sabem a origem dessas características, né, que são praticadas hoje em dia. Então vejam, cada divindade também era uma força da natureza, como o vento, a água, a terra, o sol, etc. E também o dono que seria da sua cidade. Aqui também temos um aspecto filosófico. Na filosofia, os filósofos gregos, no período pré-socrático, cosmológico, lembram lá? Estão vendo isso?
que o aspecto da filosofia seria algo da natureza, né? Elementos, né? Coisa da nossa realidade, e muitos atribuíam a origem do mundo à água, à terra, ao sol, e aqui eles atribuíam a força da natureza às divindades, o vento, a água, a terra, o fogo. É importante também a gente pensar que os indígenas brasileiros também têm essas características, tá, gente? Muitos dos indígenas brasileiros, inclusive, eles têm suas próprias constelações. Sabe, o mapa astral que muitos seguem, Áries, Câncer, que corresponde às constelações visíveis aqui da Terra. Os indígenas, eles têm suas próprias constelações. Mas a nossa herança também vem dessa galera aqui, que já observava o céu muito antes aí do que seria uma astronomia científica como nós temos hoje. Mas é importante nós compreendermos isso aqui. E como era o comércio? Os comerciantes, eles eram funcionários a serviço dos templos e do palácio. A situação geográfica e a pobreza de matérias-primas favoreceram os empreendimentos mercantis, ou seja, o processo de transferência de mercadoria, de levar uma mercadoria de um lugar para o outro, beleza? As caravanas de mercadores iam vender seus produtos e buscar o marfim da Índia, a madeira do Líbano, o cobre do Chipre e o estanho de Cáucaso. Exportavam tecidos de linho, lã e tapetes, além de pedras preciosas e também perfumes, que inclusive eram itens de luxo, tá? Hoje em dia é mais acessível, então por favor não andem fedendo, isso é terrível. A existência de um comércio muito intenso deu origem a uma organização econômica sólida que realizava operações como empréstimos a juros, corretagem e sociedades em negócios. Usavam recibos, escrituras e cartas de crédito. Vê como os caras eram desenrolados. Estamos falando aí de regiões, civilizações de mais de 1000 anos antes de Cristo. Eu sempre gosto de ressaltar isso para vocês, porque é implantado muitas vezes na nossa mente que os povos antigos eram burros, eram atrasados. Tá, hoje em dia temos acesso a muitas coisas legais, mas nós não podemos menosprezar o passado que tanto influenciou o mundo como é hoje. Então é muito importante compreendermos os povos mesopotâmicos para termos uma real aprendizagem do processo histórico. E é por isso que eu pedi o seguinte para vocês. Preste atenção, tá prestando? Olha só, eu quero que vocês escolham um povo mesopotâmico e eu quero que vocês pesquisem as principais contribuições desses povos para as civilizações, para o decorrer da história da humanidade, beleza? Escolher um povo mesopotâmico do crescente fértil e dizer a principal contribuição desse povo no decorrer da história. Compreendidos? Beleza? Bom, gente, a aula de hoje fica por aqui. Qualquer dúvida, entre em contato e até a próxima aula, beleza, gente? Tchau, tchau!